Então, 1984, foi isso? Isso, 1984. Tá, o pessoal tá perguntando quem é o Carlos. É o Carlos Mendes do canal Afinal Que Somos Nós, gente. Exatamente. Danilo Bocuto perguntou. É um canal que fala exclusivamente ali sobre experiências de quase morte. Exato. Tá? E beleza, em 84, a senhora tinha 34 anos, é isso? Sim. Tá, tinha 34 anos. E como que foi? Como que se sucedeu a sua... Bom, houve aquela coincidência de tudo isso que aconteceu comigo, aconteceu às vésperas do falecimento da minha mãe. Quer dizer que então eu me confundi muito com tudo que tinha me acontecido. Tava meio atribulada ali a cabeça. Era uma coisa, muita coisa nova. Mas sua mãe já tinha desencarnado nessa época? Como? A sua mãe já tinha desencarnado nessa época? Não. Ela estava hospitalizada e nesse hospital é que eu entrei no consultório do ginecologista e falei para ele se ele poderia me colocar um DIU, que é o dispositivo intrauterino. Ele disse sim, podemos fazer. Você quer fazer agora? Eu falei, pode ser então. Isso era antes de eu ir para a redação do jornal. E aí ele voltou com um anestesista. E quando ele voltou com esse anestesista, ele disse, olha, nós vamos fazer uma leve anestesia, porque... Eu falei, não, mas eu nem gostaria disso. Nunca passei por um episódio com anestesia. E ele disse, não, mas isso não tem problema nenhum. Em 15 minutos você está de volta lá no quarto da sua mãe, etc. Nós tínhamos conversado um pouco, ele conhecia a minha família, de lá do bairro da Zona Norte. Enfim, e eu senti que na hora que foi aplicada a anestesia, na hora da agulha, eu desapareci totalmente e apareci neste corredor, num outro lugar, completamente desesperada. Tá, então vamos lá. Você tomou anestesia e de imediato você já... De imediato. E é isso que eu ia falar. Deve ter te assustado de cara, porque em consciência você tava deitada tomando uma anestesia e de repente você já não tava mais lá, tava em outro lugar. Exato. É como se fosse um teletransporte. Exatamente, uma coisa assim completamente diferente. Eu fiquei muito apavorada. Eu andava para cá e para lá e nesse corredor onde eu estava existiam macas de um lado e macas de outro. Eu não via quem estava utilizando aquela maca. Eu via um enfermeiro colocado em cada pé de cada uma das macas, que devia ter mais ou menos 15 macas à direita, à esquerda, umas 30 macas ali. E eu desesperada, mas eu era informada que eu tinha acabado de morrer e que aqueles também eram mortos recém-chegados. Tá, quem te informava isso? Uma voz, que não é uma voz, não era nem feminina, nem masculina, não era falado, eu entendia. Era como se a sua cabeça falasse com você. Eu entendi, eu tinha entendimento como se a minha cabeça falasse comigo. Seria a sua voz? Não tinha voz, eu entendia. Isto está acontecendo. Você entendeu? Eu entendia. Eu era informada por um entendimento interior. Entendi. E aí, nisso você observava dentro desse quarto as camas ali colocadas? Não era um quarto, era um túnel. Era um túnel com essas camas? Com essas macas nas laterais. E eu observava, mas não vi ninguém, só via os enfermeiros no pé da maca. Essa maca ela levitava ou ela tinha base no chão? Não, ela tinha base no chão. Tá. Ela não levitava. E eles de costa para mim e frente ao paciente que tivesse em cada maca, que eu não vi nenhum deles. É como se fosse um enfermeiro para cada maca? Um enfermeiro para cada maca. Eu não vi nenhum deles. Eu apenas vi
aquele movimento todo, e eu disse, mas por favor, alguém me resolve, eu preciso voltar. E eu quero lembrar que eu não lembrava nada do que estava acontecendo aqui. Você nem lembrava da anestesia? Não, nem lembrava que a minha mãe estava num hospital, à beira da morte. Não lembrava de nada. Eu só lembrava que alguém tinha que resolver a questão ali comigo, porque já tinha informação de que eu voltaria. Eu preciso voltar. Quando eu me lembro até hoje que eu falava eu preciso voltar, eu não lembrava que a minha mãe estava doente, que o meu pai precisava de mim, nada disso. Era uma angústia pessoal de eu necessito voltar. O Leandro Léo comentou aqui que estava no hospital espiritual. Tudo leva a crer que era realmente um hospital espiritual, né? Onde as pessoas, ao desencarnam, elas têm com a energia adormecida para ter uma recuperação ali do seu corpo astral, né? Porque é um processo, querendo ou não, dolorido, né? Pro espírita, porque você já está acostumado com a sua vida terrena, com o seu corpo terreno, e você acaba sendo desprendido dele. Pode ser de fato como um hospital espiritual, que você acabou observando ali, né? Você fala do túnel. Esse túnel, ele era iluminado, ou ele era um túnel escuro e só tinha iluminação perto das camas? Como é que ele era? Não, ele era claríssimo, mas eu não via lâmpada, nada disso. Eu vi nada de que forma ele era iluminado. Ele era claríssimo. E quando eu resolvi sair, ir até o pé daquele final daquele túnel... Começou a andar em frente. Comecei a andar, desesperada. Aí eu cheguei no final do túnel, porque eu achei que eu ia ter uma saída, ou pela direita ou pela esquerda, mas eu parei, porque aí se abriu um túnel uma abertura imensamente maior do que aquele onde eu estava, e uma coisa que me deixou assim estupefata. Mas como? De onde surgiu isso daqui? Que abertura é essa? E eu recuei, voltei. Assustou? Não assustei, mas eu tinha o entendimento de que eu não poderia passar aquele espaço onde entraria para o novo túnel. Um negócio que eu acho interessante é que muita gente fala que quando teve uma experiência assim, fala que minha vida passou inteira diante dos meus olhos. E o seu depoimento é totalmente diferente, né, Yara? Porque você se desprendeu totalmente desse mundo aqui e estava vivenciando 100% lá, né? Exatamente, nada disso aconteceu. A única ligação que a EQM me deu da vida foi que quando eu pedia que alguém me ajudasse, um dos enfermeiros, e era uma enfermeira, ergueu a mão dela assim para mim, e quando ela ergueu, eu olhei para ela e vi o rosto dela. E lá na EQM, eu disse, me parece que eu conheço essa pessoa. Mas eu não conhecia essa pessoa. Ela era amiga do meu pai, era uma freira da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, irmã Marta, que era amiga do meu pai. Meu pai tinha uma Rural Willis na época, e às vezes levava o que ela precisava, alguns alunos, para São José. Eles eram amigos porque o meu pai cuidava como corretor, com ela pessoalmente, dos assuntos imobiliários da Santa Casa. Então, quando eu olhei, eu falei, eu conheço essa mulher, mas eu não a conheci. Uma ocasião eu estava sentada com meu pai vendo televisão e ela foi entrevistada num programa televisivo que eu não me lembro agora, e ele me disse assim, olha, essa é a irmã Marta, porque ali eu, a minha mãe, conhecíamos ela de nome, não tínhamos nunca tido contato com ela. E ele falou, olha, é a irmã Marta. Eu disse, ai, que interessante, ela de freira, etc. E lá na EQM, quando ela ergueu a mão dela para mim, que eu olhei assim, eu disse, nossa, eu conheço essa pessoa. Mas não veio. Passaram-se anos. Há pouco tempo é que eu falei, gente, era a irmã Marta.
porque aí associei com aquela fisionomia que eu tinha visto numa entrevista que ela estava concedendo na televisão, porque era uma freira bastante importante dentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Quando ela acena pra você, você acha que é por conta do quê? Eu acho que ela quis me ajudar e deve ter recebido autorização de alguém para dizer sim, faça alguma coisa por ela. Ela já era desencarnada nessa época que você viu ela? Olha, se nessa época ela era desencarnada, eu exatamente não sei, mas ela deveria já ter a idade do meu pai, e o meu pai já tinha perto de 80 anos. Quer dizer que é possível que ela fosse desencarnada já nessa ocasião. Mas há quem diga que nessas coisas, não digo EQM, mas espiritualmente, às vezes, essas saídas de corpo voluntárias nem sempre tem a ver com pessoas mortas. Às vezes só, alguma coisa né? Plasmada ali mesmo também. Enfim. Exato. Não sei te dizer sobre isso, mas sei que ela deveria ter a idade do meu pai, que já era uma certa idade avançada. Pode ser.